essa apresentação seja um material para que parceiros da prefeitura possam compartilhar. O Kleber está acompanhando essa reunião remotamente, pelo celular, mas ali a gente conseguir identificar mais pessoas, inclusive o professor Eloy de Aquidauana, que faz parte também desse projeto conjunto, onde a gente tem aqui então as representatividades, estou vendo aqui que a gente não consegue localizar todos, né? Adriana, Vicente, professor Lúcio da UEMS, aula acadêmica, professora Débora, coordenadora do curso de turismo de Campo Grande, participando, Walter Guedes, assessoria estratégica da reitoria, professor da geografia, e mais alguém que nós estamos fazendo isso. Bom, são várias pessoas, então todas essas, em nome de todas essas, a gente gostaria de agradecer e também iniciar a nossa apresentação, já que é para a gente ser um pouco mais objetivo em função também da questão da internet. Eu vou apresentar para vocês o professor Fábio Aires, que vai trazer para a gente um importante, do ponto de vista organizacional, e em nome do professor Laércio de Carvalho, nosso reitor, que ele está inclusive em trânsito. Possivelmente ele vai entrar nessa live um pouquinho mais à frente, para dar também as suas boas-vindas. Em nome dele, agradecer a todos, de Campo Grande, tem servidores também da nossa live. Então, para você mais direto, a ideia é nós apresentarmos e também ouvir, depois da apresentação inicial, o professor Fábio Aires, que vai falar um pouquinho sobre as ações que a gente vem construindo de forma conjunta, tanto na área de planejamento, desenvolvimento, economia, educação e turismo. E dentro dessa perspectiva, nós vamos apresentar um pouquinho sobre a ideia de zoneamento ecológico e econômico, uma proposta que ele vai comentar, inclusive, na capital, em Campo Grande, e perfeitamente possível de ser adaptada à realidade de Araguari, já que a gente precisa também dessas soluções, a promoção desse planejamento de médio prazo. Então, Kleber, você quer fazer uma fala inicial antes de passar para o professor Fábio? O microfone está desligado, Kleber. Acho que tem que apertar aí no vermelhinho. Está fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Será que não está? Agora abriu. Agora, sim. O Kleber, deve estar ligado no Bluetooth do carro. Será que não? Não. Oi? Não está. Agora sim. Agora deu certo. Beleza. Eu vou falar um pouco próximo aqui, ser muito breve. Quero pedir desculpa no celular, porque houve um imprevisto, a gente deu uma fama na nossa secretaria lá, e a gente só tem computador lá. Eu vim comprar uma fonte aqui que tem outro notebook, que é o notebook que a gente vê mais o nosso reunião. Mas, de antemão, quero agradecer ao professor Aires pelo seu esforço, pela sua boa vontade aí de estar trazendo uma proposta maravilhosa para o nosso município, em nome do prefeito Edson, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quero agradecer a todos vocês, da UEMS, mais esse trabalho que a gente está iniciando junto aí. Agradecer a todos os participantes, a todas as propostas, a todos que tem no nosso município. Coisas novas. E Jaraguari está dando um passo muito importante na sua vida e a gente quer construir a coisa mais certa. E pode ir falando aí que a gente vai estar escutando aqui. Abre o microfone, Neto. Tá ruim de novo. Oi, Kleber, que teve uma hora que falhou no finalzinho, mas nós entendemos que a sua fala ela vem ao
ao encontro do que também nós gostaríamos de colocar enquanto as instituições parceiras, e é recíproco, a expectativa é grande e tem um caminho bom aí pela frente para a gente explorar juntos, né, nessa dinâmica. Tá certo? Obrigado, viu? Beleza, vamos escutando aqui. Tá, e depois da fala do professor Fábio, a ideia é que a gente compartilhe aí as experiências, tirem as dúvidas, né, tanto do pessoal de Araguari, como também o pessoal da UEMS que está acompanhando, né, alguns convidados também. Então a ideia é nós apresentarmos o que vem a ser, né, esse zoneamento ecológico econômico, e ninguém mais gabaritado para falar sobre isso, né, tanto é que nós alinhamos a fala do professor Dr. Fábio Aires, que possui, né, graduação em Geografia, licenciatura em Bacharelado, mestrado em Desenvolvimento Local e doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, atualmente professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e também professor da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geoprocessamento, atuando principalmente nos temas geoprocessamento, georreferenciamento, sistema de informação geográfica, planejamento e sensoriamento remoto. Então, é uma área que nós podemos explorar de forma conjunta nas interfaces que vão estar associados ao projeto dentro de Araguari, né, onde nós estamos aí nos debruçando no planejamento mais assertivo e, claro, que respeitando a diversidade, a particularidade, né, que a gente já vem dialogando. Então, professor Fábio, fique à vontade para fazer sua explanação e a gente vai acompanhando aqui o pessoal. Quem queira fazer perguntas pode já interagir também pelo chat, a gente vai selecionando para depois da sua exposição. Tá certo? Fique à vontade. Obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado, professor Neto. Obrigado, Kleber, da secretaria. E a todos aqui presentes, né, que a gente poder conversar um pouquinho. Mas essa situação nos coloca um fato remoto e eu acredito que numa próxima oportunidade a gente deve estar em Jaraguari, um belo município aí que a gente teve a oportunidade de comer uma bela comida, conhecer os locais bem significativos, a paeja, né? A paeja caipira, que eu acho que não pode deixar de contar. Depois você passa por uma sobremesa de uma rapadura, comer um pedacinho de queijo, a gente fica aí assim bem empolgado, né? Mas cada um faz na sua casa como se a gente estivesse de forma presencial. Eu fico bastante feliz na oportunidade de poder expor aí parte do nosso trabalho que a gente vem realizando há algum tempo e acreditando que é um caminho onde a gente vai conseguir levar transparência, a gente vai conseguir levar uma forma de gestão onde todos possam participar e a gente consegue colocar, claro, para todo mundo como que isso vai avançar, como que isso colocou para nós. Até eu vou contar até um pouco meu envolvimento com o zoneamento ecológico e econômico. Ele começa lá atrás, em 2007, quando o estado de Mato Grosso do Sul ele começa a elaboração do zoneamento ecológico e econômico para Mato Grosso do Sul. Depois eu tenho um vídeo, eu tenho alguns materiais que eu até compartilho, eu acredito que a gente vai estar compartilhando com vocês. Eu não vou me prender muito a questões de leis, de decretos que vão fundamentar isso. Eu vou falar um pouquinho do processo que levou a essa formação e depois eu até compartilho, vou colocando aqui no chat para vocês. E da mesma forma eu organizei aqui uma apresentação para ilustrar a minha fala com vocês. Então, o que aconteceu? Lá em 1991, o governo vai lá e institui a Política Nacional de Meio Ambiente. E para que a política funcione, tem os seus instrumentos. Um deles é o instrumento chamado zoneamento ambiental. Só que o que aconteceu? Esse zoneamento ambiental, ele é um instrumento que precisava ser regulamentado por um decreto, que vai acontecer somente em 2002. Quando esse decreto acontece, quando ele é regulamentado, ele demorou 19 anos, a gente fica apreensivo, a gente fala que nós perdemos muito, mas ele deixa de ser somente um zoneamento ambiental. Então, em 2002, o decreto ele é instituído e o governo estadual, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, ele assume os seus trabalhos para a elaboração do zoneamento ecológico econômico para o estado em 2007.
Em 2007 ele começa seus trabalhos e ele vem desenvolvendo. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês no desenvolvimento aqui da minha fala com vocês. Mas o que chamou nossa atenção, então o professor Neto ele já colocou, ele fez essa abertura, onde nós temos essa parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul junto com a Prefeitura Municipal de Jaraguari, e na oportunidade nós fizemos uma visita e começamos a conversar sobre as demandas, e nos motivou e nos chamou a atenção para este fato que é bastante interessante que nós temos aqui. Aí o que nós temos? Nós, na parceria nós ouvimos as demandas e até foi bastante interessante pelo que a gente tinha desenvolvido aqui no município de Campo Grande e tendo como prerrogativa o zoneamento ecológico econômico. E o que aconteceu com o zoneamento ecológico econômico? O zoneamento ecológico econômico, ele vem para fazer parte de uma abordagem sobre o território. E nós entendemos que ele é um projeto integrador, e aqui nós chamamos de um projeto integrador em Jaraguari, nas áreas de meio ambiente, economia, planejamento, agronomia, educação e turismo, que foi o primeiro momento que nós tivemos para a discussão e depois que nós começamos a conversar no local. Até eu falei para vocês aí das visitas, né, da visita gastronômica e cultural que nós tivemos, que nos permite fazer esse reconhecimento. Em cima disso, nós vimos a possibilidade de trabalhar a ferramenta do zoneamento ecológico econômico devido às demandas do município e devido às expertises que nós temos desenvolvido, como que a gente já vem trabalhando com diferentes situações e como que a gente está trabalhando com esse aspecto aqui. E isso nos colocou a uma leitura onde a gente tem um propósito, a gente pode oferecer, assim eu posso até dizer, estudos sobre a biodiversidade, aspectos físicos, socioeconômicos, que eles vão ter o objetivo, né, de avaliar e propor uma configuração do território do município com estratégias para conservação, para preservação, para o desenvolvimento econômico e social, e a gente vai ter como instrumentalizar essa governança local, ou governança municipal, e sempre olhando para uma abordagem de desenvolvimento sustentável, sempre pensando na elaboração de um zoneamento ecológico econômico na escala municipal. O que é esse zoneamento ecológico econômico? Como que ele vai conseguir atender essas diferentes situações, esses avanços? Então a gente está trazendo algo que é bem diferente, o que nos motivou e até a referência que nós temos aqui. Então, o zoneamento ecológico econômico para Campo Grande, ele foi apresentado da seguinte forma: nós temos esse instrumento, então isso que a gente almeja subsidiar para a elaboração do município de Jaraguari, trazendo como referência de fato o que já foi desenvolvido aqui em Campo Grande. O que Campo Grande fez? Ele teve o seu zoneamento ecológico econômico elaborado e ele tem essa configuração. Eu até chamo isso daqui a Carta de Gestão Territorial, que ele permite fazer a leitura de todo o território do município de Campo Grande, que até então a gente não tinha um instrumento capaz de olhar o urbano e o rural, fazer essa integração, e o ZEE para Campo Grande, ele permitiu. Então a gente vê um monte de manchas aí, até a ideia, o propósito é esse, e isso daqui traz o quê? Ele traz para nós uma configuração de áreas produtivas, áreas críticas, áreas institucionais. Nós temos as áreas prioritárias para restauração, as áreas prioritárias para conservação e uma proposta de corredores de biodiversidade. Então a gente conseguiu, com diversos estudos, permitir e trazer essa configuração. Então eu trouxe aqui, de início, o que a gente almeja, como que a gente imagina que a gente possa construir isso para o município de Jaraguari. Nessa mesma leitura, a gente tem esse resultado final. Então isso eu imagino como o resultado final que a gente vai atingir, mas para que a gente chegue até isso, eu vou fazer um breve relato de como que isso se configurou. Já comecei falando para vocês do zoneamento ecológico econômico, que é lá de 2002. Em 2007, Mato Grosso do Sul começa a trabalhar o zoneamento ecológico econômico e ele vai falar o seguinte: metodologicamente, ele diz: nós precisamos trabalhar o zoneamento ecológico em 3 etapas. Essas etapas elas ficaram denominadas de aproximações. Então, nós podemos falar
que nós temos a primeira aproximação do zoneamento ecológico econômico, que ele teve como um propósito levantar todos os dados que existiam sobre o estado de Mato Grosso do Sul, frente às questões ambientais, frente às questões socioeconômicas, e fazer uma análise de uma matriz de interação que permitiu a gente ter uma configuração da primeira aproximação. Na segunda aproximação, que começa em 2010 e finda em 2014, lembrando até, a primeira aproximação ela começa em 2007 e ela finda em 2010 com uma lei. Em 2010 começa a segunda aproximação e finda a segunda aproximação. O que é essa segunda aproximação? Aquelas lacunas que haviam ficado em aberto, elas foram configuradas a partir do preenchimento com estudos específicos para suprir aquelas demandas. E ele foi uma complementação que nós tivemos esses detalhes. A terceira aproximação, ele é a preparação para a etapa municipal. Então, lá em 2007, já pensávamos o estado de Mato Grosso do Sul em uma configuração até chegar na escala municipal. E o que aconteceu? Quando nós apresentamos essa configuração na escala municipal, não caberia ao governo estadual desenvolver ele, até mesmo por não ter essa expertise sobre o seu território. E nós começamos a refletir que quem iria elaborar a terceira aproximação eram as pessoas que estavam ali no local. E aí nós tivemos a oportunidade de Campo Grande, que depois eu vou contar como que isso surgiu. Mas antes que a gente pudesse fazer essa leitura, a gente passa de uma leitura de cenários. Então aqui eu trouxe alguns exemplos da primeira aproximação. São motivações que fizeram o desenvolvimento do zoneamento ecológico econômico para o estado de Mato Grosso do Sul, e o cenário mundial, o cenário nacional, eles preocupavam muito a nossa leitura sobre o nosso território de Mato Grosso do Sul. Processos de erosões, processos de desertificações muito preocupantes para o nosso território nacional, e isso refletindo para Mato Grosso do Sul também. Então a gente começou a fazer uma leitura, então visto que esses dados apresentados aqui, eles são referentes a 2007 ou até mesmo anterior, e em cima dessas configurações que eles foram construindo e desenvolvendo essa situação. E da mesma forma, o cenário econômico internacional, quem são os produtores de alimentos, quem são esses consumidores, e essa leitura ela estava colocando para nós. Aí a gente tinha lá um destaque que chama bastante a nossa atenção, que será um importante exportador de biocombustíveis, né? Que na verdade não se configurou o que nós temos atualmente, mas naquele momento era o que se trabalhava, o que se discutia e o que desenvolveu sobre esse cenário para poder fazer essa leitura. Então esse cenário colocado para nós, o que apresentou? Seguimos uma metodologia que era configurada em cima da metodologia GEL, onde ela trabalha com algumas perguntas em cima da pressão, do estado, do impacto e da resposta. Então, quando nós falamos em pressão, por que ocorre isso? Desde pressões externas, internas, o que isso está acontecendo? O estado, o que está ocorrendo com o meio ambiente? Essa é uma pergunta que a gente faz para que a gente faça essa leitura. E os impactos? Qual o efeito do estado na qualidade de vida? E a gente vai trabalhar com essa metodologia GEL para buscar as respostas. O que nós podemos fazer? O que nós estamos fazendo agora? E o que acontecerá se não atuarmos agora? Então a gente tem bem claro, e essa metodologia ela é definida, as pessoas até colocam o nome de PIR, que é pressão, estado, impacto e resposta, onde a gente busca essa integração para fazer essa leitura do território como que está sendo aplicado. Frente a essa leitura, o zoneamento ecológico econômico, no decreto que foi regulamentado em 2002, pela professora Berta Becker e o professor Cláudio Egler, eles desenvolveram em 1996 esta metodologia para a elaboração do zoneamento ecológico econômico da Amazônia, o ZE da Amazônia em seu estudo. No entanto, o seu decreto somente em 2002 que eles foram colocar como escopo mínimo para poder desenvolver e para poder estabelecer essa relação. Então, o que acontece? Essa matriz ela é bem simples e ela coloca para nós uma situação ou uma condição que nos põe em destaque. Então vejam, eu tenho este eixo aqui que é o de potencial socioeconômico e eu tenho este eixo aqui de vulnerabilidade natural. Daqui a pouco eu falo para você de relevância natural. Então o que acontece?
O potencial socioeconômico, quanto maior, melhor. A vulnerabilidade natural, quanto maior, pior. Então vejam que nos eixos eles são abscissas. Então a gente tem que ter atenção, porque eu não posso somar, dividir ou multiplicar, mas eu tenho que olhar situação por situação para entender essa potencialidade socioeconômica e esta vulnerabilidade natural. Então eu tenho aquela área que tem uma baixa potencialidade socioeconômica e uma baixa vulnerabilidade natural. Elas são áreas de expansão. Baixa que baixa, a gente tem essa configuração de áreas de expansão. Esta área de baixa vulnerabilidade natural e alta potencialidade socioeconômica são áreas de consolidação. Já aquela área com alta vulnerabilidade natural frente a uma baixa potencialidade socioeconômica, eu tenho uma área de preservação. E aquela área de alta vulnerabilidade e alta potencialidade socioeconômica são áreas de recuperação. Só lembrando o termo aí, quando a gente fala de recuperação, parece que de área degradada, mas não. Vejam que é aquela área que tem um potencial socioeconômico, só que ele está frente a uma área de vulnerabilidade. Então, um grande exercício do ZEE é trabalhar as áreas de recuperação, trazer para a preservação e, da mesma forma, as áreas de expansão, elevar para a condição de consolidação. Então, este é o exercício que a gente trabalha e a gente avança. Para fazer essa reflexão, e até no zoneamento ecológico e econômico de Campo Grande, nós tivemos essa leitura que foi bastante interessante no seguinte sentido. Quando a gente fala de vulnerabilidade, nós estamos tratando algo que não é positivo, é algo negativo. Então até mesmo a semiótica trabalha essas questões aí que a gente pode relacionar. E nós assumimos, até para Campo Grande, como áreas de relevância natural. Eu gosto de usar um exemplo, até eu falo no vídeo, eu gosto de morar do lado da mata ou eu gosto de morar do lado do mato. Então a letra que substitui ali, ele tem um significado bastante interessante quando a gente tem esta definição. Então aquela área natural, se eu tratá-la como área de potencial ou uma área de relevância, eu estou elevando o seu sentimento, o seu sentido. Se eu tratá-la como área de vulnerabilidade, eu não vou querer morar em um lugar próximo ou um lugar vulnerável. Eu vou querer morar em um local de relevância. Então, devido a essa terminologia, a gente adotou, a gente assumiu, a matriz continua a mesma, mas a gente faz essa leitura para a gente ter esse entendimento. Eu investi bastante tempo aqui nessa matriz porque ela vai, daqui para frente, que eu vou estar falando com vocês, a gente sempre vai estar remetendo a essa matriz e sempre buscando aquelas perguntas e respostas de pressão, estado, impacto e resposta que a gente vai estar fazendo a leitura sobre território, sobre este escopo. Então a gente tem lá a carta temática de relevância natural, venho destacando aqui a professora Berta Becker, nós temos lá a Tricarte de 77, onde ele já definia e já criavam alguns níveis. Então hoje, quando eu falo sobre uma gestão do território, o zoneamento ecológico e econômico ele não vem para proibir, para restringir nada, ele vem para estabelecer suas condições. E o Tricarte em 77 ele já fala isso, ele fala que nós temos as áreas estáveis, as áreas intergrades e as áreas instáveis. No entanto, as medidas de potencialidade socioeconômica e de relevância ambiental, elas são diferentes, mas elas todas podem fazer devido às suas configurações. Então, adotado essas metodologias, elas vão fazer parte a essa configuração natural. A carta de potencialidade socioeconômica, na metodologia falando, a gente tem um alto potencial socioeconômico, e nós temos uma média potencialidade e uma baixa potencialidade relacionada a esses fatores. Então nós temos essas análises onde eu tenho os níveis de investimentos que são determinantes para possibilitar frente ao retorno social e natural, que é a base ou a fundamentação para essa potencialidade socioeconômica. Então metodologicamente é isso que nós temos configurado para poder avançar. Quando falamos de zoneamento ecológico econômico, quando falamos de zoneamento ecológico econômico para o estado de Mato Grosso do Sul, não é um mapa colorido com zonas somente que vão trazer essa configuração. Aqui é um exemplo esquemático de como que está o zoneamento ecológico econômico para o Mato Grosso do Sul. Esse zoneamento ecológico de Mato Grosso do Sul, ele tem o quê? Ele tem uma configuração em zonas, que são 10 zonas.
Aí nós temos essas cores em azul aqui, que a gente pode até destacar, que são os arcos de expansão, que são 5 que foram estabelecidos. Esses pontilhados aqui são os eixos de integração. Essas bolinhas aí que nós temos são os polos de integração. E aqui eu não tenho a configuração somente dos corredores de biodiversidade, que são propostas para que a gente possa fazer essa leitura, esse desenvolvimento. No entanto, o que acontece? Essa configuração ela vai trazer para nós uma leitura. Eu gosto de usar esse arco de expansão leste aqui. Em 2007 a gente tinha lá um potencial para o desenvolvimento industrial. Então já era feito, já foi discutido essa configuração. E o que aconteceu? A gente sabia que tinha um potencial, mas qual que era o plano estratégico para o governo estadual? Ele tinha que levar infraestrutura, acesso viário, ele tinha que levar energia, entre outros insumos, para potencializar. Não era somente deixar que acontecesse ao acaso a situação. Então é um planejamento estratégico. Então eu tenho o eixo de integração frente ao arco de expansão que permite essa configuração. Então eu tenho várias configurações territoriais e frente a essas configurações territoriais nós temos essa leitura, que é isso que vai fazer a configuração do território. E aqui ele mostra novos portais de escoamentos, é onde a gente busca potencializar, e a leitura que o governo do estado trabalhou, uma questão estratégica. Findando essa configuração em 2009, o que nós temos é essa configuração aqui. Então, se eu olho o mapa do zoneamento ecológico econômico para Mato Grosso do Sul, ele tem em suas cores as zonas, os eixos, os arcos e os polos de ligação. Eu tenho uma configuração dos municípios. Se eu olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho, eu vou ter o município de... não vou conseguir visualizar ele, mas nós temos aqui o município de Jaraguari, que está dividido em 2 zonas e está numa área de consolidação perto dos polos de ligação e dos eixos de integração aqui, que a gente vai ver até adiante. Nessa leitura, a gente tem aí a configuração do município de Jaraguari em seu território. Nós temos aí o desenho da 262, aqui é 262 não, aqui é o 63, né? Da 163, que corta o município de norte a sul, e a localização do perímetro urbano. E a gente falando até de bacia do Paraguai, de bacia do Paraná, e a gente começa a fazer uma leitura, e é bem parecido com o município de Campo Grande, que ele está inserido nessas 2 bacias que a gente tem essa configuração, a gente tem essa leitura do município de Campo Grande. E até esse destaque aqui para a área da Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, onde a parceria com a UEMS e a Prefeitura também está presente, essa área que tem como propósito de trabalhar como uma área piloto, desenvolvendo práticas sustentáveis na parte de solos, entre outras questões também. Então a gente tem localizado este ponto e esse local para que a gente possa trabalhar e desenvolver esse cenário. Visto esta configuração, onde que está o município de Jaraguari no zoneamento ecológico econômico lá da primeira aproximação? Então eu tenho lá a zona Serra de Maracaju, eu tenho a zona das Mansões, e o que é bem interessante, cada uma das áreas, até se eu for falar com vocês aqui, o perímetro urbano está na zona da Serra de Maracaju e as zonas das Mansões, a área da Cavalaria está na zona das Mansões, em 2 zonas que preenchem, que recobrem todo o território do nosso município de Jaraguari. A gente começa a ter essa leitura. No entanto, o que isso acontece? Então, desde 2009, nós já temos lá as diretrizes de uso dos solos. Então, para essa zona de Maracaju aqui, que é essa marronzinha onde passa o perímetro urbano, já existe as diretrizes gerais de uso do solo. E já vem falar que é uma região com terras boas, de aptidão agrícola no Mato Grosso do Sul, historicamente, produtora de alimentos, alta tecnologia, que já foi consolidada, está desenvolvendo. E tem as diretrizes de usos recomendadas. O que é recomendado? Ampliação da agricultura mecanizada com alto nível de tecnologia, consórcio rotativo de pecuária e agricultura mecanizada, já está apresentado como uma leitura na escala para o município, na escala para a zona, não é somente para o município de Jaraguari, considerando que essa zona aqui,
esse verdinho aqui, a gente tem toda a configuração que vem lá da região sul do estado de Mato Grosso do Sul, passando aqui pelo município de Araguari. Então essas descrições não são exclusivas para o município de Araguari, mas em linhas gerais eles já apresentam essas configurações de uso. Então às vezes eu falei aqui, mas isso não é específico, não se aplica, mas naquela região ela vai acontecer. Talvez não se aplique a todo o município, mas ela se aplica à zona. Então essas configurações que nós temos. Então nós temos as especificações recomendadas, então desde de outros elementos, a fortalecimento da indústria moveleira para a construção civil. Lembrando que isso foi feita a leitura em 2007 e culminou em 2009. Nós já passamos aí 11 anos e esse instrumento a gente tem que estar avançando e fazendo a leitura, e por isso a oportunidade de trabalhar isso na terceira aproximação para o município de Jaraguari na escala municipal do zoneamento ecológico econômico. Existe lá as recomendadas sobre manejo especial, eu posso, mas eu tenho que tomar algumas situações, por exemplo, piscicultura, aproveitamento de fauna e flora nativa com valor econômico, então eu tenho que ter essa leitura. E eu tenho as atividades não recomendadas, pecuária extensiva na zona de alta vigilância sanitária ao longo da fronteira. Então eu tenho que ter essa preocupação para poder analisar esses fatores. Da mesma forma, as recomendações nós temos para o norte, para os arcos. E aqui eu estou utilizando o exemplo do arco norte. Eu falei para vocês ali do arco leste, e no arco norte a gente tem algumas configurações. Vejam que interessante. Eu tenho lá o Arco Norte, que ele trabalhava para incentivar a implantação de cursos de capacitação técnica visando aumentar a competitividade. Você trabalhava com esse formato. E nas questões ecológicas, priorizar a implantação de empreendimentos industriais que trabalhem com mecanismo de desenvolvimento limpo. Então a gente tem essa leitura e essa colocação que foi apresentada aqui para essa configuração. Aí tem o eixo desenvolvimento agronegócio, que é o que passa ali perto do município de Jaraguari também, que traz essa configuração, e a gente tem toda essa descrição, toda essa apresentação. Aí eu fui lá e rascunhei onde que está o município de Jaraguari. A gente consegue visualizar o município de Jaraguari. Deixa eu mudar aqui e a gente vai conseguir agora ver melhor. Isso, o município de Jaraguari, então eu tenho essa inserção dentro da zona das mansões. Aqui eu consigo ter uma dimensão de como que ela é e essa descrição, da mesma forma a Serra de Maracaju que eu estava lendo com vocês aqui. Então, especificamente nesta porção do município de Jaraguari ou nesta porção do município de Jaraguari em zonas diferentes, será que aquelas recomendações se aplicam? A gente tem que entrar naquele nível e um detalhamento maior para que a gente possa implantar e desenvolver este fator. Bem, em 2010 começam os trabalhos e o zoneamento ecológico econômico ele passa a interpretar o território e identificar as lacunas que ficaram lá da primeira aproximação, e a segunda aproximação ela vem para poder desenvolver entre outros fatores. No momento, o governo do estado estava trabalhando para fomentar a questão ambiental no estado de Mato Grosso do Sul, e o zoneamento ecológico econômico ele faz parte de um projeto maior, que era o Núcleo Estruturante de Meio Ambiente, o NEMAI, e onde foram contratados termos de referência específicos para poder desenvolver. Então foi feito um termo específico de geodiversidade, um termo de biodiversidade, um termo de socioeconomia, de indicadores. Foram 5 termos de referência, onde eles fizeram uma leitura específica e pontual. E eu trouxe esse mapa aqui, até localizando o município de Jaraguari, para que a gente fizesse uma leitura sobre essa configuração. O que aconteceu? Nós trabalhamos o estado inteiro em hexágonos de 10 hectares, devido a uma configuração na questão de biologia, que a gente não tem bordas ou efeito de borda que vai comprometer esta situação. E o que apresentou para nós aqui? Essas cores aí são bem cores semafóricas, tá? Então o verde tranquilo, né? Siga, amarelo atenção e o vermelho pare, porque é uma das preocupações. Esse daqui é um conceito, é um termo que a biologia estava trabalhando e a Universidade Federal, eles apresentaram essa análise de insubstituibilidade. O que quer dizer?
onde está vermelhinho, não quer dizer que não tenha a questão de fauna e flora, mas ele está apontando, se eu tirar a cobertura vegetal, a fauna e a flora daquela localidade, eu não tenho condições para que ela retorne à sua origem, ela não tem a capacidade de resiliência. Então essa insubstituibilidade ela é bastante interessante. E o que chama a nossa atenção, até eu gostei para o destaque, que a porção que está na bacia do Alto Paraguai, ela apresenta bastante insubstituibilidade, já a bacia do Paraná, ela tem as áreas que têm a sua capacidade de regeneração. Então a gente tem os biomas aí e a serra que vão mostrar para nós essa configuração e trouxe essa leitura para nós. Bem, quando eu trago aqui parte do material da segunda aproximação do ZEE, e essa segunda aproximação ela entra com um olhar mais específico e vem detalhar cada zona em cada temática apresentada. Então vejam, ele chegou lá sempre nas cores semafóricas, tá? Então aqui eu estou usando a zona, o município de Jaraguari ele vai estar uma configuração, não coloquei o limite dele aqui, mas nós temos lá sempre aquela vermelhinha é o de pare, o amarelo aquele intermediário e o verde é o mais estável. Então é sempre o vermelho instável, o amarelo intergrade e o verdinho é o estável. Para que a gente chegasse nessa configuração de vulnerabilidade geoambiental, foi configurado quem? Tipo de vegetação, a cobertura vegetal que existia, tipo de geomorfologia, formação geomorfológica, de geologia, insubstituibilidade que eu falei com vocês aqui, a questão de pedologia de solos, questões de chuvas, a conectividade funcional, porque é um dos outros fatores também que chamam bastante a nossa função, junto com essa questão da permeabilidade da matriz. Não basta eu ter um remanescente de vegetação se a fauna não consegue sair de um fragmento para outro. Então eu teria as florestas secas, que são assim chamadas, não basta eu olhar somente, tem vegetação, eu estou preservando a natureza. Eu tenho que ter essa conectividade, permitir o fluxo da fauna para que ela possa percorrer, permear entre os fragmentos que estão colocados. Então, conectividade, permeabilidade e insubstituibilidade é uma das novidades que nós temos e o Mato Grosso do Sul permitiu fazer essa análise, esse desenvolvimento. E nós temos aqui o índice de sustentabilidade ambiental, que diferentes indicadores permitiram essa configuração para nós. Na configuração, na soma de todos esses elementos, nós temos aí o desenho da zona ecológica e econômica que está inserido o município da Serra de Maracaju, onde está inserido o município de Jaraguari. Ainda essa configuração, ela entrou com detalhes que permitiu fazer uma análise, e essa análise chama bastante a nossa atenção, e a gente tem uma definição aí de DRASTIC, que é vulnerabilidade hidrogeológica, ou seja, quanto é vulnerável à contaminação das águas subterrâneas, trabalhando com alguns fatores. Então a gente chama de DRASTIC aqui, até o nome da metodologia, é o DRASTIC, que permite fazer isso. Então vai ser o quê? Profundidade do aquífero, a recarga, o material desse aquífero, tipo de solo, topografia, influência da zona vadosa, condutividade hidráulica. Esses elementos permitem mostrar as áreas mais vulnerabilidades de contaminação do lençol freático. Então, tanto aquela questão ambiental, diferentes elementos, a gente tem uma leitura aqui das águas subterrâneas também, que a gente tem um importante recurso natural colocado. E essa segunda aproximação muda a configuração, inclusive, dos arcos de expansão. Lembra que nós tínhamos 5 arcos de expansão? Aqui nós passamos a ter somente 2 arcos de expansão, continua sendo o arco de expansão norte, que influencia bastante, inclusive, aqui o município de Jaraguari. E nós temos um arco de expansão sul-fronteira. E aí nós temos aqui, poxa, mas aquela região de expansão aqui, ela já estava se consolidando como uma questão industrial, ela não se apresenta mais e ele muda este cenário. Então a segunda aproximação ele já muda esse setor e essa configuração. E da mesma forma, os polos de ligação, ele vem trabalhando muito próximo, como uma definição que existe no IBGE, que é de REGIC, que é o raio de integração entre as regiões polos. Então aqui foi discutido, foi trabalhado essa condição de integração entre as cidades e esses polos de integração propriamente ditos. Como a gente vai avançando, a primeira aproximação parecia um mapa mais limpo, até eu gosto de usar essa expressão,
Na segunda a gente começa a ter uma complexidade maior, eu preciso me empenhar um pouco mais para entender como que isso vai configurando. O exemplo aqui, os eixos de integração de desenvolvimento, e eu tenho um destaque inclusive para a região de Jaraguari, que ele tem os eixos ali se concentrando nesse cenário, e isso traz uma leitura bastante interessante para a nossa configuração. Aquelas análises que eu apresentei para vocês da parte biológica, ela permite a gente definir ou estabelecer pontos de potenciais corredores de biodiversidade. Então, em cima disso daqui, a gente começa a observar. E o grande objetivo é a gente permitir o fluxo gênico. Então, eu tenho animais aqui da Mata Atlântica que eles podem passar pelo Cerrado e chegar aqui na região do Pantanal, nos biomas. Qual o caminho que eu vou fazer para que ele chegue até lá? Não é numa configuração de cercar, fazer um corredorzinho fisicamente falando, mas é estabelecer, entre outros elementos, uma situação ali de educação ambiental. Você vê uma fauna nativa, você preserve ela, você não vai trabalhar com outros fatores, entre outras situações, para configurar os corredores de biodiversidade para este avanço. E por fim, nós conseguimos fazer uma classificação ecológica, onde nós temos aqui essa configuração estabelecida como área de preservação, onde nós temos uma baixa vulnerabilidade, uma alta vulnerabilidade, uma baixa potencialidade socioeconômica, que se mantenha nessa configuração, e nós temos as áreas de recuperação que estão aqui nessa cor amarela, e nós temos ainda a área de consolidação que está em vermelho, e a de expansão que está em azul, que foi a configuração apresentada. Tudo isso está reportado na segunda aproximação, então eu trouxe até aqui uma leitura. Então, 2014, a segunda aproximação, ele traz os elementos para a construção da sustentabilidade do território sul-mato-grossense, e a gente tem ali toda essa descrição. Rapidamente eu passei aqui mostrando para vocês, mas ele é muito mais complexo do que isso, e ele tem todos os seus detalhes, o estudo na sua complexidade, que a gente enxerga nessa leitura do mapa de gestão territorial. Agora eu fico até um pouquinho confuso do que eu olhar a primeira aproximação. Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Ele é um mapa, parece que até mais simples de ser interpretado, e quando eu começo a fazer uma leitura. Mas eu gosto de destacar, inclusive, essa questão do município de Jaraguari, por ele estar localizado na região central, como Campo Grande, suas características muito parecidas, e a gente destacar esse potencial. Bem, quando nós tínhamos essa leitura, essa configuração para o desenvolvimento do governo do estado na sua primeira e segunda aproximação, e a gente tinha uma leitura para a terceira aproximação, ou seria na escala municipal, foi um momento até que nós estreitamos com a Prefeitura de Campo Grande, onde em Campo Grande ele estava em processo de contratação e desenvolvimento da revitalização do centro da cidade com o financiamento do Banco Mundial. E o Banco Mundial falou assim que queria um instrumento de planejamento que não fosse o plano diretor, porque o plano diretor já estava em desenvolvimento. O plano diretor é um instrumento de planejamento urbano, onde todas as cidades, até 20 mil habitantes, têm essa obrigatoriedade de tê-lo para o seu ordenamento e gestão territorial. O estado de Mato Grosso do Sul fez um esforço para que os 79 municípios tenham os seus planos diretores. E o município de Campo Grande, ele já estava na sua segunda revisão. A cada 10 anos faz uma revisão do plano diretor para você fazer a gestão e o uso. E lá, o plano diretor, ele é fundamentado na lei conhecida como Estatuto da Cidade, a 10257 de 2001, e ela tem como esse propósito estabelecer um zoneamento ambiental também, e esse zoneamento ambiental para todo o município. No entanto, ele não se aplica muito para todo o nosso território, e muitos municípios eles têm o seu plano diretor, mas o seu plano diretor não abrange todo o território do município. Que aí surge a necessidade e a demanda para que a gente elabore o zoneamento ecológico e econômico para Campo Grande. E a gente tem aqui como resultado, eu trago para vocês o que nós temos como resultado final. Eu mostrei lá no início a carta de gestão territorial. No entanto, aqui eu venho mostrando os processos, e agora em janeiro de 2020, dia 14, a Lei 6.407, ela institui o zoneamento ecológico e econômico para o município de Campo Grande.
e aprova a primeira aproximação e dá outras providências. Então a gente fica bastante feliz porque nós conseguimos encaminhar para a escala municipal e chegamos no resultado. Teve uma configuração bastante interessante que até vou mostrar para vocês, e a partir de agora que eu quero mostrar ele para vocês. Deixa eu abrir mais um aqui. Então, o que acontece? Aqui eu trouxe alguns exemplos onde nós temos o Diário Legislativo, o Diário Oficial de Campo Grande. Então isso daqui, 2016 começamos os trabalhos, concluímos o trabalho do zoneamento ecológico e econômico. Em 2020 ele foi promulgado como lei municipal aqui em Campo Grande. Consequentemente, como eu já vinha trabalhando com o zoneamento ecológico e econômico desde 2007, passando pelo estado e chegando em Campo Grande, trabalhei com o desenvolvimento da tese de doutorado, e a temática era análise da paisagem e ordenamento territorial municipal por meio do zoneamento ecológico e econômico. Então, em 2008, eu defendi esta tese, que é paralelo ao que nós temos na prática. Então, eu gosto de falar que a prática culminou na lei e na teoria culminou na defesa da tese que permite esta configuração. E o que a gente tinha como leitura? O que a gente queria? Eu gosto de usar esses exemplos da seguinte forma. Existia várias situações e vários critérios. Um deles, ele se transformava da seguinte forma. Nós construímos, teoricamente, fizemos uma configuração territorial. Na hora que a gente ia apresentar os resultados finais, surgiu aquela pergunta. Nós conseguimos saber se aqui eu posso colocar um loteamento, se eu posso colocar uma usina, e nós começamos a olhar a quantidade de informações que nós tínhamos e a gente começou a ficar preocupado em relação a isso. Que aí surge a nossa ideia e a grande defesa, e é isso que eu acredito que pode ser essa configuração para os municípios, que é a matriz de gestão territorial, onde eu tenho, na escala municipal, a capacidade de fazer uma análise transparente, verificando quais seriam as potencialidades e as relevâncias ambientais para a implantação de todos os empreendimentos. Essa matriz de gestão territorial, ela segue tudo aquilo que eu apresentei para vocês, que vem do zoneamento ecológico e econômico, em consolidação, expansão, recuperação e conservação, e ele é assumido junto com as categorias do CILAM. Até está ao contrário aqui, eu vou mostrar o CILAM, que o CILAM é quem? É o Sistema de Licenciamento Ambiental do município de Campo Grande. E o Sistema de Licenciamento Municipal de Campo Grande, ele trabalha com dois eixos, o de potencial e de porte poluidor. E nós fizemos a seguinte configuração: pequeno médio, categoria 1, médio, categoria 2 e médio alto, categoria 3, para que a gente pudesse fazer essa leitura entre porte e potencial poluidor. Então eu gosto de usar como exemplo, quem já me ouviu falar, eu sempre faço essa fala, que é a seguinte: eu tenho uma fábrica de biscoito que tem um potencial poluidor pequeno, e eu tenho uma padaria que tem o mesmo potencial poluidor pequeno, só que difere daquela fábrica de biscoito, porque a fábrica de biscoito é de porte grande e a padaria é de porte pequeno. E isso vai fazer o quê? Vai enquadrar a minha categoria 1 para a padaria e categoria 2 para a fábrica de biscoito, que é lógico e evidente em relação a isso. Logo, eu tenho categoria 1 e categoria 2, onde ele estiver configurado no território, naquela configuração que nós temos, ele vai ser enquadrado sobre a recomendação. Recomendados sobre manejo especial ou sobre manejo específico. Ou seja, tudo pode. O recomendado é obedecer o que está previsto nas leis de licenciamento ambiental e outras mitigações aqui. O sob manejo é o que está previsto no A, mas necessitam de meios adicionais de mitigação, adequação e compensação socioambiental. O C, além do A e do B, ele vai ter ainda uma questão de nível especial, que no caso aqui é levado para o colegiado entender aquele tipo de atividade que vai ser aplicado. E o D é nível específico, que além de você passar pelo colegiado, vai se construir um termo de referência para poder aplicar. Aí a pergunta é a seguinte: eu posso colocar uma usina nuclear? Na forma que está apresentada, sim. Que hoje a gente vai estudar, a gente consegue desenvolver,
trazemos especialistas na área. Então hoje todas as atividades que estão previstas ou até mesmo que não estão previstas, elas são possíveis de serem analisadas a partir de uma matriz que dá esta configuração. E para que a gente chegasse aqui nessa consolidação, expansão, recuperação para o município de Campo Grande, nós temos essa configuração aqui, ó. Então o município de Campo Grande hoje, nós temos uma configuração interessante, até eu havia já conversado com o Kleber, e é importante a gente fazer uma leitura da seguinte ordem, que a gente olhava o município de Campo Grande com 8.000 km², e a gente sabia somente ali na Afonso Pena, com a 14 de julho, que tem um relógio hoje, é o que todo mundo conhece. Mas a confluência do Rio Anhanduí com o Ribeirão Lontras, a 99,9% da população de Campo Grande não sabe onde fica isso, e nós nos concentramos numa pequena área de 350 km². E a partir disso nós começamos a desenvolver e trabalhar algumas configurações, entre elas a melhor forma de fazer a leitura do urbano para o rural foi a configuração das bacias hidrográficas. Eu falo de urbano e rural porque Campo Grande tem essa grande demandas e essas grandes discussões de entendimentos quando falamos da questão urbana. Jaraguari é uma característica diferente, no entanto, as bacias hidrográficas fundamentais, e elas passaram a fazer a leitura do nosso território. Para Campo Grande nós temos aqui na área de todo o território 169 bacias configuradas, e para a área urbana 58 microbacias que permite a gente fazer uma leitura mais detalhada. Um exemplo aí que nós temos problemas de alagamentos em Campo Grande, e a gente consegue hoje fazer uma leitura por microbacias para poder desenvolver. E essas 169 bacias estão aqui configuradas e foram demonstradas para nós, as 58 na área urbana, e aqui até eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou deixar o link para vocês, tem todo o relatório completo de como que nós chegamos na configuração das bacias e das microbacias com diferentes elementos. E olha lá, lembrando sempre que a gente trabalhou com o eixo de potencialidade socioeconômica frente a um eixo de relevância ambiental, com as suas diferentes temáticas, que nos permitiram fazer uma leitura do território do município de Campo Grande. Nós temos a configuração de potencial socioeconômico e de relevância ambiental. E lembram que aquela matriz ela é abscissa? Então, quanto mais relevante ambiental, pior. Quanto mais potencial socioeconômico, melhor. É importante a gente fazer a leitura entre ambas. Então, se eu observar, as duas aqui são maior, mas eu não posso somar elas e chegar no denominador. Eu tenho que analisar individualmente e apresentar qual seria essa configuração e como que isso permitiria a gente avançar. Consequentemente, nós conseguimos fazer essa análise e criamos 5 zonas ecológica e econômica para o município de Campo Grande. A Zona Ecológica e Econômica Cerola, a Zona Ecológica e Econômica Lajeado-Guariroba, a Zona Ecológica e Econômica Anhanduí e a Zona Ecológica e Econômica Ribeirão Lontra. E nós tivemos uma Zona Ecológica e Econômica Sede Urbana que ela veio sobrepondo as outras 3 zonas do Anhanduí, do Lajeado e do Cerola, e ela faz essa configuração das bacias que interpelam o perímetro urbano. Essa configuração das zonas, elas estão presentes hoje no plano diretor de Campo Grande, da sua revisão que foi aprovada em 2019. Então as macrozonas do município de Campo Grande estão ali. E essa área da zona urbana, da sede urbana, ela é a área que nós temos definida como a área de expansão urbana, que é a área do limite das bacias. Então eu tinha lá, aqui o exemplo, bacia do Botas, né? Eu tenho ela configurada no perímetro urbano, mas até onde que vai essa configuração? Então essa ficou definida como área de expansão. E aqui que integra essa configuração do urbano com o rural e essa questão ambiental e urbana. Então a leitura que a gente tem do território hoje permite a gente configurar. Existe todo um relatório que traz as descrições de cada zona, como que isso está configurado, que permitiu para a gente avançar. Tá? Temos muitas coisas ainda, então a ideia foi mostrar de forma rápida e ampla aqui e como que isso está configurado, e a gente pode abrir para as conversas em detalhamentos. Agora eu acho que a gente pode chegar na situação. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para falar com vocês, tá? Excelente, Fábio, a sua explanação. Toma uma água aí agora. Ufa! Um respiro. Realmente são muitas informações e todas elas confluem dentro do que a gente imagina que é possível
precisamos ouvir também, principalmente, né, a parte mais envolvida dentro desse processo, que é a própria comunidade, a sociedade que vai estar, de alguma forma, recebendo essas orientações dentro de um processo metodológico, né, que vai ser criado. Mas gostaríamos de ouvir, né, o pessoal de Araguari sobre as dúvidas que foram levantando ao longo da sua explanação, para que a gente possa, então, nesse primeiro momento, é claro que não se esgota agora, nós teremos outras oportunidades para discutir isso, inclusive presencialmente, mas a ideia é que nós não esperássemos tanto tempo para poder iniciar esse processo de atuação dentro do território. Bom, o Laércio entrou e deixou um registro, né? Ele está a caminho, indo para Cáceres, para se reunir com o reitor da Unemate, e então ele já se colocou, está aparecendo ali. Ô Laércio, fala aí, fala com a gente. Oi, Neto, boa tarde a todos e a todas. Como vocês viram aqui, como estão vendo, eu estou no carro, mas o carro está parado, tá vendo? Eu estou em direção a Cáceres para a reunião da Unemate, o novo presidente da AgroRain. E eu queria aqui, Neto, desejar bons trabalhos, parabenizar o nosso professor Fábio. Com certeza, dizer para o município de Jaraguari, todos que estão nos ouvindo, toda a nossa equipe, que é um grande desafio, né? E você que está à frente desse desafio enquanto coordenador, nós sabemos da competência desse grupo e, como você falou, né, já tem resultados aí sendo mostrados, né? Infelizmente, por conta da pandemia, principalmente com o lockdown em Aquidauana, a nossa equipe não vai conseguir essa semana, mas eu já estou vendo com o professor Eloy ainda para a gente fazer as coletas das amostras. E tenho certeza que toda a equipe está empenhada em desenvolver tudo que for necessário, como o Neto falou, de acordo com a demanda, né, Neto? Acho que essa é a importância desse trabalho de interação e também de adiantar, Neto, né, para todos aí, que nós estamos trabalhando em um curso, uma possibilidade de um curso de biologia bacharelado para a unidade de Campo Grande. Tem uma comissão estudando essa viabilidade que vai somar, junto com os cursos que nós já temos aí na unidade, né, o turismo, a geografia, os outros cursos que nós temos aí na unidade, que vai somar para que a equipe seja ampliada e seja uma equipe competente para as demandas que são muitas aí em Jaraguari. Então, Neto, em seu nome, eu quero mandar um abraço a todos que estão nessa live. Desculpa, como vocês estão vendo, eu estou ao volante, né, mas vou já seguir caminho, porque nós temos hoje uma reunião, ainda hoje às 8 horas da noite, e amanhã de manhã uma reunião cedo, e amanhã eu já retorno para Campo Grande. Tá bom? Interessante, só para destacar também, que a presença do nosso reitor não é só de apoio, ele é do campo, e ele esteve com a gente no município de Araguari, conhecendo a realidade local. Fomos muito bem recebidos pela prefeitura, tivemos um dia de campo, além de outras visitas que já ocorreram, inclusive junto com a Polícia Militar, onde haverá uma ação muito pontual dentro do município também. Então, o professor Laércio do campo, inclusive, está nessa empreitada para estudo do solo, enfim, né, são várias empreitadas que nós estamos entrando, não somente na parte mais formal. Isso, Neto. Eu estou também conversando com a minha orientada de doutorado e uma outra pré-orientada que está até participando, Neto, é a da DAD. Então, aqui, Neto, meu grande abraço, dizer para vocês também, Neto, que a gente vai estar levando novidades aqui dessa reunião com a Unemate. A Unemate é uma parceira e o nosso reitor agora, Rodrigo, fazendo, né, estando à frente dessa Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, sendo parceiro nosso, com certeza a gente vai fazer grandes parcerias e com isso, né, eles trabalham muito forte na área ambiental, com certeza pesquisadores vão estar apoiando aí esse trabalho em Jaraguari, tá bom? Perfeito, obrigado, Laércio, boa viagem para você. E a gente segue. Valeu, um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Tá bom, um abraço, até mais. Bom, pessoal, dando sequência então, estamos aí nesse momento. O Weber está por aí, que é o presidente do Conselho Municipal de Turismo. Não sei se ele continuou na live aqui, ele fez o registro inicial. Bom, o Lucas está com
falou pessoalmente, a gente fica muito feliz com isso, trazendo essas informações e dando, até foi convidado bastante os empresários aqui da cidade, né? Foi colocado no grupo da associação comercial, alguns eu vi por aí durante a reunião, dá crédito aqui também para a professora Adilson e o Ever, que convidaram a todos os alunos, inclusive aqui da Escola José Serafim Ribeiro, que é a escola estadual. Tem bastante aqui participando, assistindo a reunião, conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês, desse trabalho interessante que é do turismo, que vai trazer muito benefício ao município, né? E também dá aos empresários alguns conhecimentos, né, que precisam para desenvolver, para empreender, para melhorar o seu comércio, o seu rendimento, que é o que eu sempre falo, converso bastante com o Kleber, o Marinetti. O empresário, hoje eu venho desse ramo, empresário do turismo, ele é praticamente quem faz o turismo, quem promove. A gente dá o apoio, dá a informação, que é o que vocês estão fazendo maravilhosamente aí pra gente. Dá a informação, traz o que é de benefício para o município, e os empresários, né, a empresa de agência de turismo, os comércios locais vão desenvolver a parte de cada um, trazendo desenvolvimento econômico, que é o foco aí da diretoria de turismo praticamente em todos os municípios. Então essa participação de vocês é muito valiosa, que vai trazer um rumo muito grande ao turismo de Araguari. É uma coisa que a gente tenta desenvolver. O Marinete e o Kleber estão batalhando aí com muito entusiasmo há um bom tempo, e agora com essa parceria com vocês, com essa termo de cooperação que firmamos, Prefeitura e o EMS, vamos com certeza conseguir fazer o objetivo que a gente estava esperando lá atrás, né? O prefeito Edson deixa um abraço a todos vocês, agradece essa participação, esteve aqui, conversou um pouquinho com a gente, escutou um pouquinho aqui, mas ele já teve outro compromisso e saiu, tá? Mas é a nossa consideração, e deixo com vocês aí de novo, né? Obrigado. Obrigado, viu, Lucas? O Lucas é o chefe do gabinete da prefeitura, né, que fez uma parte. Eloy, quer falar um pouquinho lá de Aquidauana? Diretamente de Aquidauana, que vai entrar numa força-tarefa muito importante dentro desse projeto. Fala um pouquinho aí, Eloy. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lucas. Queria parabenizar o professor Fábio pela apresentação. Infelizmente, nesse momento, nós aqui de Aquidauana não estamos podendo participar presencialmente, como a gente gostaria aí na Jaraguari, em decorrência desse problema da pandemia, mas em breve a gente vai poder estar juntos com vocês, e tenho certeza que com a nossa equipe aqui de Aquidauana a gente vai poder dar um suporte para vocês nesse projeto. Claro, Campo Grande, né, pela questão do turismo, vai estar encabeçando, mas nós estaremos ajudando vocês aí no que for possível. E essa área de ciências agrárias, eu acredito, né, pelo que a gente viu aí do que o Fábio apresentou, é uma área que tem um potencial também para pecuária, para agricultura, e nós temos vários especialistas aqui na nossa unidade que poderão estar contribuindo, né, nessa missão. Então, a gente está à disposição e esperamos que, assim que esse problema suavizar, pelo menos, resolver não vai ser tão cedo, né? Mas que a gente tenha uma melhora, pelo menos, a gente vai poder estar juntos aí, tá? Infelizmente, Aquidauana, nesse momento, a gente está trancado aqui, né? O lockdown foi instituído,
e a gente está aqui preso, mas talvez para a próxima semana já seja possível a gente estar com vocês aí. E parabéns, Neto, Fábio, né, pela iniciativa, e a gente está junto nessa missão. Obrigado, Eloy, pela consideração. De fato, estamos torcendo aí para que passe tudo isso, né? Inclusive de alguns pesquisadores que já tiveram a oportunidade de conhecer Jaraguari também estão acometidos aí Se recuperando, né, que pegou a Covid e está no momento... Aí na internet, que eu também tô em outra. Eu falo em nome dos outros empresários aqui do nosso município. A gente está de portas abertas. Pela visita que nós fizemos durante um dia de campo, aí a gente observou um grande